gente tem uma ótima palavra aqui, que é a Todesküssen, que é o beijinho da morte. Puxa vida! Você sabia que, em média, todos os anos 200 novas palavras são criadas no idioma alemão? Todos os anos os linguistas trabalham compilando, né, essas novas palavras para ver quais foram as tendências do ano e também qual foi a história do ano que se passou. E como 2020 foi um ano louquíssimo e super intenso, ao invés de ter essas 200 palavras que normalmente a gente tem anualmente, esse ano a gente teve 1.200 palavras novas, né? 1.000 palavras a mais. Os idiomas são como se fossem organismos vivos, né? Eles estão sempre evoluindo, mudando, se adaptando. E desde 2008 teve um dos fabricantes de dicionário aqui da Alemanha que decidiu que eles iam compilar palavras jovens do ano, né? Porque os adolescentes são os que mais criam palavra nova, né? Então eles decidiram que eles iam perguntar para os adolescentes, para os jovens, quais eram as palavras especiais que marcavam o ano deles. A Jugendwort. E desde que eles começaram a fazer isso, essa votação é online e os jovens podem enviar palavras, né? Então, por exemplo, em 2011, a palavra que ganhou foi swag. Eu não sei como eles pronunciam isso, que seria tipo uma redução do termo swagger em inglês, né? Então, swag. Eu não sei, a gente não vai ser adolescente. A gente não sabe se eles falam como se fosse inglês ou de uma maneira alemã. Aí, em 2012, ganhou YOLO, né? Que significa You Only Live Once, né? Ou seja, você só vive uma vez, também em inglês. E em 2015, por exemplo, essa é a minha palavra favorita, que é zombie, que também é em inglês, né? Que é o smartphone zombie, né? Ou seja, a pessoa que tá ali no celular o dia inteiro, assim, ó. Ou mesmo caminhando na rua, né? Com o celular na cara e não vê o que tá acontecendo, é como se fosse um zumbi ali, né? Tipo... E essas são as palavras que venceram nesses anos, né? Mas outras palavras que vale a pena mencionar aqui são, por exemplo, earth porn, né? Que seria o pornô da terra, que são vistas muito bonitas, né? Quando tu olha uma natureza maravilhosa e fala, que bonito, seria um earth porn. Esse aí eu gosto, inclusive sigo gosto de earth porn? Gosto, sigo no Reddit lá porque é inspirador, né? Lugares pra viajar, eu acho bem legal. Aí tem o Tinderella, né? Que é a Cinderela do Tinder, que são as meninas que são viciadas em ficar o dia inteiro lá no Tinder, pra lá e pra cá com o dedinho. E aí, curiosamente, a palavra zombie, né? O zumbi do celular, na verdade, depois que ela foi escolhida como a palavra dos jovens, a internet entrou, né, em polvorosa e aparentemente essa palavra é muito mais usada pra xingar os adolescentes do que eles mesmos usam, né? Tipo, a mãe fala, fulana, para de ser zombie aí do celular. E além disso, tem a questão que todos os termos são em inglês, né? Então a gente tem aí uma situação meio estranha. E uma organização não governamental, que é a Sociedade da Língua Alemã, né? Que eles ficam também fazendo esse tipo de pesquisa, eles comentaram que isso é um sintoma natural da sociedade, né? Hoje em dia, os jovens estão aí consumindo cultura americana, cultura inglesa, né? Ouvindo música, vendo séries e filmes e tudo mais, e essas palavras acabam entrando no vocabulário também. E você já pensou que interessante que é usar palavras de várias línguas diferentes para compor novas palavras para o seu vocabulário? Pois felizmente temos aqui um patrocinador que pode ajudar nesse caso. Ou talvez você esteja precisando de uma motivação para transformar a sua carreira ou quer apenas conseguir conversar em alemão. Você pode alcançar seus objetivos com apenas 3 meses de aprendizado intensivo com a Lingoda. E se você já nos segue há um tempo, você já sabe. Você pode fazer isso e se tornar o campeão do Sprint, recebendo até 100% do seu investimento de volta. E a única condição é que você não falte em nenhuma das aulas. Mais de 40 mil pessoas já participaram de sprints anteriores para estudar alemão, mas também francês, inglês, espanhol e inglês para negócios. E todos os cursos estão disponíveis desde o nível mais básico até o avançado. O que eu mais gosto é que as aulas são em pequenos grupos de no máximo 5 pessoas e os professores são sempre nativos e são muito qualificados também. Além das várias opções de horário para dar bastante flexibilidade na hora de marcar as aulas e encaixar muito bem na sua rotina. O próximo sprint tem inscrições até o dia 16 de abril e não se esqueça que as vagas são limitadas. O link para a inscrição está na descrição desse vídeo e não se esqueça que usando o nosso código que está aqui na tela, você ganha 10 euros de desconto no depósito inicial. Já fazem 4 anos que a Lingoda começou a fazer esses desafios, então eles têm muita história para contar. Você pode ver dicas e algumas dessas histórias inspiradoras no Instagram Lingoda Oficial e continuar sempre estudando e se desenvolvendo. Todas essas palavras jovens de adolescente que a gente listou no começo do vídeo são de uma época longínqua, em que a gente tinha tranquilidade e paz para falar de outros assuntos que não fossem a pandemia, né, o coronavírus, o apocalipse iminente. Mas, né, como 2020 foi um ano absolutamente atípico, um ano loucaço, de acordo com o Instituto Leibniz de Estudos da Língua Alemã, por isso a gente tem, então, 1.200 palavras novas, né? Porque a gente precisa de termos para tentar descrever o que está acontecendo ao redor da gente. É interessante que dentro desse Instituto Leibniz tem uma equipe bem pequena de apenas 3 pessoas que fica monitorando tudo, né? Eles ficam ali verificando a mídia em geral, assim, na televisão, rádio, mas também a internet, redes sociais, e eles ficam compilando as palavras novas que vão sendo utilizadas. E se tem alguma palavra que é usada várias vezes, aí essa palavra tem, talvez, a possibilidade de entrar no dicionário, né? Então, é todo um trabalho, assim, bem sério e
bem... De formiguinha. Bem de formiguinha. E a gente achou interessante que uma entrevista com uma das doutoras que trabalha nesse instituto, que é a doutora Christine Moors, e ela falou o seguinte: quando coisas novas acontecem no mundo, nós procuramos um nome. Coisas que não têm nome podem causar medo e insegurança nas pessoas. No entanto, se podemos falar sobre coisas e nomeá-las, podemos nos comunicar. Especialmente em tempos de crise, isso é importante. Então, muito interessante, né? Por que as pessoas criam novas palavras, né? Além da necessidade de criar palavras novas, tem um fator muito importante que os alemães têm muita facilidade em criar palavras novas, porque normalmente, já fora de pandemia, fora de crise, eles pegam várias palavras e juntam e criam uma palavra nova, né? O que eu chamo de palavra nova, sem espaço, é uma palavra nova. Então, por exemplo, a gente tem Handschuhe, que é o Hand, mão, Schuhe, sapatos, né? Então, os sapatos da mão são as luvas. E eles fazem isso com várias coisas. A gente já fez vários vídeos brincando com isso. Não só esse tipo de substantivo, como eles também têm expressões, né? Então, por exemplo, a gente tem o famoso Weltschmerz, que é o cansaço do mundo, que também é um termo bem adequado para 2020 e 2021. Então, eles pegam palavras, duas palavras, por exemplo, juntam. E aí, ao invés de ter duas palavras separadas que significam uma coisa, eles têm uma palavra junta que significa outra coisa. Sim, né? Por exemplo, temos aqui o Corona-müde. Müde é tipo cansado, exausto, né? Então, uma pessoa que está exausta dessa situação do Covid e tudo mais. Todos nós, no caso, né? Acho que esse é um sentimento aí compartilhado. Estamos todos Corona-müde. Também o Corona-frisur, que é o corte de cabelo do corona. Ou seja, não tem corte de cabelo, né? Então, as pessoas estão com uma juba louca e esse é o corte de cabelo do corona. Aqui na Alemanha, caso você não saiba, a gente tá desde antes do Natal, desde o dia 22 de dezembro, se eu não tô enganada, até agora, dia 1º de março, se eu não tô enganada. Abriu também, recentemente, ficaram fechados todos os salões de beleza. Então, só agora, 2 semanas atrás, abriu de novo. Então, as pessoas ficaram sem cortar o cabelo. Eu mesmo notei nas chamadas em vídeo que a gente faz, né, no trabalho todos os dias, que as pessoas começaram a aparecer com cabelos mais bonitos. Inclusive, isso me leva a uma outra palavra bem engraçada, que é overzoom. Tem a plataforma Zoom de videochamada, e a pessoa que está overzoom é que não aguenta mais de fazer chamada no Zoom, né? Isso acontece muito, né? Às vezes tem um dia inteiro que é só chamada, um monte de reunião. Aqui na Alemanha eles adoram reunião, então às vezes tu vai ter o dia inteiro só de reunião, uma depois da outra, e no final do dia tu tá bem cansado. E overzoom são 2 termos em inglês junto, né? Zoom e over. E, por exemplo, nesse ano começou a ser utilizado como palavras alemãs, digamos assim, a expressão home office, né, que é trabalhar de casa, e também lockdown, né? Muitas pessoas usam lockdown em geral como a expressão certa para, né, fechar comércio e tudo mais. E como a gente tá aí há quase um ano usando máscara todos os dias, tem várias palavras só para máscara. Então, por exemplo, tem Alltagsmaske, né, que é a máscara de todos os dias, a máscara do dia a dia, da rotina. Eles têm também Spuckschutzschirm, que seria o guarda-chuva da proteção do cuspe, né, que é uma coisa muito... Tem que visualizar, é toda uma historinha. É toda uma história pra explicar. Visualiza o que tá acontecendo, né? Eles têm também o Schnuttenpulli, que seria tipo um agasalho, né, um blusãozinho de lã, uma coisa bem confortável para o seu focinho, né, tipo, tapa esse focinho na minha narigão. presença, por favor. E eles têm essa aqui é, né, doce, suave, que é o Gesichtskondom, né, ou seja, a camisinha da cara. Meio desagradável. Prefiro só a máscara, tá bom já. Uma palavra que é uma situação um pouco mais recente também é Impfneid, né, então é vacina e inveja, Neid é inveja. Então a pessoa que tem inveja das pessoas que foram vacinadas, né? Que eu acho que é bem natural, né? Estamos todos esperando a nossa vez, mas dá uma vontade de já ter sido vacinado há muito tempo, né? Queria tomar banho de vacina? Queria tomar banho de vacina, mas não é possível ainda. Quem sabe em breve seremos todos vacinados. Aí hoje mesmo prometeram que até o fim do verão todos os berlinenses vão ser vacinados. Vamos ver. Qual verão? Ninguém especificou. E até lá o que a gente vai ter que fazer é que a gente vai ter que ter as nossas Abstandbier, a cerveja da distância, a cerveja distanciada, seja numa distância de 1,5 metro ao vivo ou numa distância virtual também, mais uma chamada de Zoom aí com as pessoas bebendo uma cerveja pra, né, tentar aguentar esse momento. E também em alemão tem o Hamsterkauf, 2 palavras, o hamster, o bichinho, Kauf, quer comprar. Então, é comprar como um hamster, que é acumular, né? Comprar muitas coisas. Aqui está especificado como um estoque frenético de suprimentos, muito como bem. os hamsters fazem. Foi passando o tempo, as pessoas foram ficando mais rabugentas, né? E daí teve uma palavra que foi emprestada do inglês, que é o covidiot. Pega Covid e idiot e junta os dois. E daí é a pessoa que, né, sei lá, que não tá seguindo nenhuma diretriz, ou que não acredita, ou que, né, todas essas coisas aí que acontecem. E a gente tem uma ótima palavra aqui, que é a Todesküssen, que é o beijinho da morte. Puxa vida. Que é quando a pessoa não respeita o distanciamento social e vai querer te dar um beijinho de oi ou tchau, né? Ao invés de simplesmente fazer assim, ou acenar, né? Coisas do tipo. Sempre tem aquela pessoa sem noção que vai querer, né, dar um
beijinho que não foi solicitado, que é o beijinho da morte. A gente não vai falar sobre todas as 1.200 palavras, seria um pouco longo, um pouco chato, né, o vídeo, mas a gente fez aí esse recorte falando de vários momentos, né, desse último ano. E para falar um pouco mais sobre esse assunto de forma profissional, a gente achou aqui uma outra entrevista com um professor de linguística da Universidade Livre de Berlim, e ele falou o seguinte: não consigo pensar em nada, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, que tenha mudado o vocabulário tão drasticamente e ao mesmo tempo tão rapidamente quanto a pandemia do corona. Posso pensar em muitos outros exemplos de uma grande mudança cultural que mudou o vocabulário alemão, mas eles não aconteceram em alguns meses. Pouco tempo para tanta coisa acontecendo, né? Então, com esse tanto de palavra aí, vai levar muito tempo ainda para eles conseguirem estudar direitinho e decidir quais vão pro dicionário ou não. Mas a doutora Moors, lá do Instituto Leibniz, né, que tá fazendo essa lista literalmente, ela tem um favorito, que é a palavra Fußgruß, né? Primeiro porque rima e é fofinha, segundo que, de acordo com ela, é uma coisa positiva que veio de tudo isso, que é a nossa necessidade de interagir com as pessoas, né? Então o Fußgruß seria dar oi com o pezinho, né? Ao invés de apertar a mão, é dar um chutinho assim, whip. E aí ela acredita que essa palavra vai entrar no dicionário, ou pelo menos é a favorita dela, né? Essa aí eu ouvi falar, hein? Isso que eu ia falar. Isso é uma coisa interessante, que de todas essas palavras, na vida real, no dia a dia, eu acho que eu só vi gente falando de Fußgruß, né? Tipo, oh, tudo bom? Dá aqui um Fußgruß. E Hamsterkauf. Hamsterkauf também. Mas as outras me parece meio fantasioso que alguém, ao invés de falar máscara, vai falar o guarda-chuva, do cuspe, do não sei o quê. Ou é coisa de jovem. Ou é coisa de jovem. Daí a gente não tem contato com os jovens. Então, se você conhece alguma outra palavra interessante, deixa aqui nos comentários. Ou então também diz qual foi a sua favorita, né? E a gente gostaria de agradecer novamente a nosso patrocinadora Lingoda, né? Que já esteve conosco várias vezes. Dessa vez, as inscrições são até o dia 16 de abril. E não esqueça que as vagas são limitadas. E também o link vai estar na descrição do vídeo com o código especial, né? Que você pode utilizar para ganhar os 10 euros de desconto no depósito inicial. Também não deixe de seguir eles lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau! Os organismos são como se fossem, né, organismos vivos. Sempre. Os organismos são como se fossem organismos.